Olá, que alegria poder estar aqui com você, desfrutando deste primeiro Congresso Nacional Online de Iniciação à Advocacia, promovido pelo curso Direito Favorável. Eu quero aqui agradecer especialmente ao Dr. Marcelo Muniz pelo convite e dizer que nos próximos minutos trataremos de um tema bastante interessante, de um tema que é um divisor de águas e que eu tenho certeza que você, que tomou a iniciativa de se inscrever neste congresso, sairá daqui hoje um pouco diferente, com uma pulga atrás da orelha, e eu espero despertar em você uma nova advocacia. Meu nome é Natália Assunção e vamos tratar hoje da advocacia extrajudicial, novos modelos, novos mercados e novas soluções jurídicas. Parabéns se você tomou essa iniciativa e está aqui conosco. Para você que tomou essa iniciativa, nós temos um presente muito especial, mas eu não vou contar agora. Então fica comigo até o final e a gente conta o presente, tá ok? Vamos lá? Vamos tratar do nosso assunto então? Eu preparei uma colinha aqui, né? Pra gente não se perder aí nos minutos aí nesse nosso tempo aí de vídeo. E vambora! Bom, quando a gente fala de advocacia extrajudicial, é interessante primeiro a gente tratar e traçar, na verdade, um paradigma entre a advocacia mais tradicional, aquela advocacia prestada ao longo dos anos, aquela advocacia em que talvez os nossos professores, a quem são filhos de advogados, netos de advogados prestaram, e a advocacia que hoje se demonstra necessária ou que, na verdade, urge a necessidade de prestação dessa advocacia menos tradicional, dessa advocacia que busque soluções mais rápidas, menos judicantes. Quando a gente fala de uma advocacia tradicional, nós já imaginamos o advogado batendo na porta do judiciário e pedindo ali ao magistrado que solucione aquela demanda, né? A gente já imagina o advogado com laudas e laudas e laudas de petições, com termos bastante robustos, em latim, alguns em inglês, para que possa ali garantir o direito de outrem que lhe confiou. A bem da verdade, a advocacia tradicional jamais se extinguirá, ou na verdade, eu não gosto muito de usar sempre, nunca, jamais, mas ela não vai se extinguir tão facilmente. Mas hoje nós temos um paradigma, uma linha de evolução em que a advocacia tradicional já não se sustenta da forma que sempre foi prestada. Antigamente, nós tínhamos máquinas de escrever, hoje já não temos mais, não conhecemos mais ou não podemos mais conceber a advocacia sendo prestada em máquinas de escrever. Hoje nós temos o PJE, ou Pesadelo Judicial Eletrônico, não é mesmo? Que não nos deixa mais ficar aquém da tecnologia. Com a evolução jurídica e com a evolução do mundo, obviamente, que vai aí impactar na vida jurídica, a tecnologia e o direito vão cada vez mais estreitando seus laços. E, Natália, o que tem a ver a tecnologia, talvez, com a advocacia extrajudicial? Bom, eu tô traçando aqui com vocês a evolução da advocacia, né? Uma advocacia tradicional, que antes era à mão, depois passa para a máquina de escrever, depois vai para os computadores e hoje nós estamos através dos smartphones, inclusive, né? Se a gente parar para pensar, quantas vezes nós não fazemos audiências e o resumo da audiência está no próprio smartphone, no iPad, né? A gente vai fazendo aí essa audiência. Assim também é o tratamento para com o nosso cliente. Antigamente, poderia-se aceitar que o nome do advogado, enquanto família, fosse fazer filas na porta do escritório dele. Hoje, já não tem mais essa tradicionalidade. Hoje, o seu nome ou a sua tradição de família já não é ponto característico ou ponto fora da curva para o seu sucesso. Sucesso que, aliás, é um conceito muito próprio, muito pessoal de cada um, é verdade. Mas se a gente parar para pensar, com o avanço tecnológico, com o avanço do mundo, com o estreitamento das relações, porque hoje eu consigo falar com uma pessoa do outro lado do mundo, aliás, eu não sei nem aonde vocês estão sentados aí, em qual estado, em qual país, né? E a gente está aqui conversando. Com o avanço da tecnologia, a sociedade também avança. E conforme ela vai avançando, ela vai demandando novas soluções.
E novas soluções demandam um tempo, um espaço menor para que você possa solucionar aquela demanda que chega até você. É verdade que na advocacia nós não prometemos resultado. É verdade. Salvo algumas poucas atividades em que efetivamente a gente vai apresentar o produto daquilo que a gente foi contratado, e eu vou explicar um pouco melhor do que isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, quando contratados pelos clientes, informar para eles que nós vamos vencer a demanda. Até porque isso não depende de nós. Depende sempre de uma terceira pessoa que hoje, inclusive com a inovação do Código de Processo Civil, nunca esteve, na verdade, pelo nosso Estatuto da OAB, mas menos ainda está em pé de hierarquia superior. Hoje, o juiz, as partes, os advogados, todos fazem parte desse grande teatro, dessa grande peça que é o nosso processo. E todos eles têm que cooperar e trabalhar para que o processo funcione. Não só o judicial, mas o extrajudicial também. E quando eu falei que algumas atividades nós apresentamos soluções, no sentido de a gente apresentar resultado, é porque, bem da verdade, é uma das soluções extrajudiciais que eu vou conversar hoje com vocês. Quando a gente é contratado, por exemplo, para apresentar uma consultoria ou para apresentar um parecer, o produto daquela contratação já está ali, já está posto. Não quer dizer que você vá garantir que aquilo que você colocou no seu parecer, ou seja, eu sou a favor, o meu parecer aqui, eu digo, né, informo que concluo, então, que é provável, né, causa provável. Isso não quer dizer que no mundo real, jurídico, a ação judicial, por exemplo, se esse parecer for utilizado na ação judicial, ela vai ser julgada procedente. Não é isso. Mas o parecer para o qual eu fui contratada, ele já foi entregue. Bom, falando aí na advocacia e sua evolução, na adequação de soluções jurídicas e mais até do que a adequação de soluções jurídicas, a adequação do próprio papel do advogado e da advogada na sociedade. Porque o advogado e a advogada, ele parou de ser aquele solucionador de problemas, na verdade, auxiliador a solucionar problemas, e passa a ser um parceiro, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que eu não quero vir aqui para solucionar o problema deles ou para dizer o caminho ou onde eu imagino que ele deve ir, mas sim dizer para ele que eu sou a parceira dele naquele negócio em que ele está ingressando e que eu estou ali correndo risco junto com ele na medida em que eu adequo a minha solução jurídica dele. E assim, quando a gente adequa não só o discurso, mas também a prática, a captação ou conquista, para quem não gosta desse termo, fica muito mais coerente, porque o cliente sente-se abraçado e pertencente daquela solução. E você passa, em vez de ser um custo, um gasto, a ser um investimento, uma parceria. É uma quebra de paradigma em que a gente está passando por essa evolução e é importante que a gente pense sobre isso aí. Em 2018, o CNJ publicou um relatório a respeito das ações de 2017, né? Finalizou aí esse relatório, esse relatório foi publicado em meados de 2018, em que, pasmem, em 2017 foram ingressadas com novas ações 29,1 milhões de novas ações foram ingressadas. Novas ações. E neste mesmo ano, em 2017, foi feito um levantamento de que o país, de que o nosso Brasil baronil, tem de acervo de processos sem solução, não são de processos, mas sem solução, 80,1 milhões. Natália, talvez isso seja muito, talvez isso seja pouco. Valoração de muito ou pouco, isso depende muito do ponto de onde você se encontra. Mas se você parar para pensar que num país que nós tenhamos hoje talvez 220 bilhões, né, de população, talvez um pouco mais, um pouco menos,
E pensar que nós temos, em 2017, vamos colocar que isso cresceu um pouco, uma margem de 2%, 3%, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas vamos pegar esse dado que foi publicado em 2018. 80 milhões de processos sem solução. Então você pega todos aqueles processos, todas aquelas demandas e todos aqueles direitos pleiteados, ou, na verdade, a depender da parte onde você tiver, um pleiteia e o outro diz que não tem direito, sem solução. É a sociedade que busca uma resposta e não a recebe. Ou quando a recebe, recebe de forma tardia. Então, a advocacia tradicional, a advocacia judicante, a necessidade de judicializar, está levando a um colapso em que nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos ter mais a prestação jurisdicional. A bem da verdade, e eu vou contar um segredinho só para vocês, eu inclusive acho que nós temos o acesso à justiça meramente formal. É direito seu acessar a justiça? Sim, eu concordo. Na nossa Carta Magna, maravilhosa Carta Magna, que todos os dias é rasgada, nós temos o direito ao acesso à justiça. Mas materialmente, esse acesso à justiça está se dando a qual custo? Então, surge para nós a necessidade de adequar diante deste cenário de colapso, e eu particularmente já encaro como um cenário de colapso. Aqui no estado do Espírito Santo, eu sou do estado do Espírito Santo, nós temos hoje um estado aparelhado por muitos estagiários, absolutamente nada contra, eles são fantásticos, super competentes, mas eles não têm a competência, muitas vezes, para fazer uma audiência, para assinar uma sentença, obviamente não tem, né? Aparelhados por estagiários, falta maquinário, muitas comarcas sendo fechadas. Eu tenho certeza que eu estou contando dados que não é só do Espírito Santo. Eu tenho certeza. Então nós estamos chegando num momento de colapso. Nós estamos chegando no momento que a gente vai ter que virar para Dona Maria, para o seu João, e falar assim: Dona Maria, a senhora até tem direito, mas pela via judicial a senhora não vai conseguir. E aí surge a necessidade, é óbvio que alguns direitos apenas judicializando nós vamos conseguir, é verdade, mas surge a necessidade daqueles direitos que sendo possível e passível a via extraordinária, extrajudicial, que façamos desta forma. Então, nós precisamos entender que a advocacia extrajudicial não é só a modinha de você falar: olha, eu sou uma consultora, eu faço atuação preventiva. Não! É uma necessidade latente que se tem hoje, para que nós não chegamos a um colapso. Inclusive, para que nós, advogados, possamos dizer ao nosso cliente que o processo está parado há 6 meses, mas não é por nossa demora. Porque isso é muito difícil de você explicar para o seu cliente. Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu faço um relatório mensal para o meu cliente, às vezes quinzenal, a depender da criticidade da causa. E muitas vezes o relatório, né, eu destaco o andamento do tribunal e explico para ele o porquê. E lá no relatório tem assim meses, às vezes mais de ano, que está concluso para despacho. Ou está aguardando juntada de petição. E fica parecendo que é ao advogado, que é o advogado, que não está indo demandar, quando na verdade é. Então já fica até uma dica, eu sei que não é a ideia da nossa palestra aqui, mas todas as vezes que você for diligenciar sobre o processo, manda uma mensagenzinha pro seu cliente, ou junta ali o Google Maps, a sua trajetória, alguma forma que dê para ele saber que você está diligenciando, que se há demora, a demora não é efetivamente por sua causa, e de repente propõe a ele: olha, seu João, essa sua causa dá pra gente tentar resolver de forma extrajudicial. Vamos tentar sentar? Seu João, o pai de seu João morreu, tem todos os herdeiros que querem fazer um inventário. Pô, vamos tentar fazer um inventário extrajudicial. Muitas vezes o inventário extrajudicial, do ponto de vista tributário, né, ele fica mais caro, é verdade. Mas você tem que avaliar tudo. Você tem que colocar para o seu cliente uma análise de tempo, custo e benefício, né? Para que possa ir ver. Ah, mas os herdeiros não entram em acordo. Vamos tentar sentar?
Vamos tentar conversar, mediar essa situação, e tem vários centros de mediação que já fazem e já auxiliam nesse sentido. Não precisa o advogado, né, fazer essa atuação enquanto mediador se ele não tiver a competência para tal, não é mesmo? Então vamos lá. E aí eu separei alguns atos aí da advocacia extrajudicial para conversar com vocês. Não saiam daqui, tá? A gente tem presente aí no final. Vamos lá. O curso de Direito Favorável tá chiquíssimo, né? Preparou muitas coisas interessantes aí para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala da advocacia extrajudicial, a gente pode dividir, e também conhecida, né, essa advocacia extrajudicial, como uma advocacia consultiva, uma advocacia preventiva, em que pese eu não vejo a advocacia extrajudicial apenas como preventiva, porque você pressupõe que a prevenção antevém o dano, não é nem o risco, porque o risco você já sabe é inerente à atividade, mas a prevenção antevém o dano de determinada atividade, certo? Se você estiver falando, por exemplo, de um inventário, você não está atuando numa advocacia preventiva. A pessoa já morreu. Morreu, acabou, né? Caixão, vela preta, vamos partir para o inventário, vamos dividir o bufum. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá. Atos da vida pessoal. Eu separei aqui alguns para a gente conversar. Se a gente está falando do atos da vida pessoal, a gente pode estar falando, por exemplo, de um casal que deseja se casar. Mas antes de se casar, eles desejam fazer um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial é uma forma de advocacia extrajudicial, é uma forma de prestação de advocacia extrajudicial. Então, aí o advogado pode ser chamado. Até porque, pessoal, se a gente parar para pensar, muitos casamentos, quando eles se encerram, a gente está falando do início e agora eu pulei para o fim, espero que nenhum casamento se encerre, mas quando ele se encerra, agora os familiaristas ficaram muito chateados comigo, né? Gente, vamos torcer pra todo mundo se amar. Mas se acabar, né? Tá aqui o meu cartão. Brincadeira. Bom, quando a gente pensa no pacto antinupcial, a gente tá fazendo um pacto antinupcial para quê? Para salvaguardar os nubentes de um possível ou de uma possível ruptura no futuro. Para que no futuro não se tenha discussão acerca do quinhão de cada da meiação de cada um, do que cabe a cada um, de se vai ter pensão. O pacto, você pode ali dispor sobre absolutamente tudo que você quiser. Lógico, de maneira legal, você vai olhar todas as formalidades, tudo que deve estar ali constando, e você pode ali dispor para prevenir, e aí sim é prevenir, e resguardar também um futuro, uma ruptura futura. Nossa, Natália, mas casar pensando em separar, hein? Bom, o que eu costumo dizer para os meus clientes de empresarial que ainda não são casados é que é indicado um pacto antinupcial, visto que o seu matrimônio vai impactar na sua vida societária. Então, a sua vida pessoal vai impactar na sua vida societária, a depender, obviamente, do seu contrato social, e isso aí a gente vai ter que analisar caso a caso. Segundo ato aqui que eu separei sobre a nossa vida pessoal. Um contrato de compra e venda. Pode ser de qualquer objeto, um objeto móvel, um objeto imóvel, mas pode sim um advogado ser demandado, e inclusive você não precisa nem esperar ser demandado, você pode oferecer isso. Sabe a sua tia que queria comprar um carro? E ela tá indo lá comprar, ela tá indo lá ver no Zé da esquina ali, ela tá indo ver lá o carro do Zé da esquina. Oferece a sua tia. Eu sei, gente, às vezes a advocacia para a família não é a melhor coisa, mas saibam que vão ser os seus primeiros clientes. E dali vão sair os amigos dos familiares, os amigos dos amigos, e você vai fazendo a sua carteira de clientes. Bom, ofereça a questão, né, a lavratura aí de um contrato de compra e venda. Para quê? Para prevenir efeitos, na verdade, danos futuros que possam acontecer. E se tiver um vício oculto? E se não pagar? Entreguei a coisa data tal e não pagou. Como é que vai acontecer? Tem juros? Tem... Tudo pode estar ali, constante no contrato. E, inclusive, faça o reconhecimento de firma, tudo mais, né? Para deixar tudo nos conformes, por assim dizer.
Um terceiro ato que eu coloquei aqui, que é muito novo, os familiaristas vão saber falar muito melhor do que eu, é o próprio contrato de namoro. Hoje tá na moda, muitos casais pedirem aí, casais não, uma das partes do casal, pedir aí o reconhecimento de união estável, porque entendem aquela parte, né, ou entende aquela parte que vivia em união estável e não em namoro. Então, cuidado, você que já namora tem um tempinho, e isso não precisa de muito tempo, tá? Já tem aí jurisprudência nesse sentido, que eu não preciso de longos 10 anos, longos 5 anos, não é assim. Mas cuidado você que está ali achando que tá namorando, que vai terminar no verão pra curtir adoidado a vida, e na verdade está caindo em uma união estável. Aliás, a união estável, meus amigos, gera efeitos para a vida pessoal e profissional da pessoa. No entanto, se você tiver um contrato de namoro, tudo bem, porque você vai ter ali delimitado o que a Maria é para o João e o que o João é para Maria, e os dois estão assinando. Se os dois forem capazes ali, os dois estão assinando, estão cientes do que estão assinando e não vão poder no futuro reclamar dizendo: opa, eu vivo em união estável. Não é bem por aí, né? Bom, alguns atos aí da vida profissional, alguns exemplos aí da vida profissional. Contrato de locação comercial, que é muito interessante, tem uma legislação aí muito interessante no que tange a locação comercial. É interessante, ao fazer, eu tenho sempre esse cuidado. Toda prestação que eu faço a determinada pessoa jurídica, eu procuro conhecer o contrato social de determinada pessoa jurídica e procuro conhecer quais são os seus sócios. Principalmente se for uma sociedade formada por familiares. Se você estiver falando de uma sociedade formada por familiares e esses familiares forem da natureza bélica, ou seja, eles forem altamente litigantes, mas litigantes no sentido de brigarem mesmo, é interessante você conhecer e interessante que você tenha certo cuidado em determinados atos. Inclusive porque você pode acabar solucionando, ou na verdade, permitindo, oferecendo aí, quase me foge a palavra, oferecendo aí outro tipo de serviços, né, que é o próprio planejamento empresarial, etc. Desligamento de desligamento de empregado pode ser feito também de uma forma extrajudicial, inclusive tem as homologações feitas junto com os órgãos, né, os órgãos próprios. Então toda essa parte não precisa ser judicializada. Tudo isso você pode fazer de forma extrajudicial e fazer de forma a salvaguardar o patrimônio empresarial e também, se você estiver do outro lado, fazer de forma a salvaguardar o empregado, né? Fazer de uma forma extrajudicial. Alteração do regime tributário. Então, os tributaristas, né? Você chega em determinada pessoa jurídica, sociedade, né? E vai averiguar ali, né? Poxa, qual o regime tributário que é utilizado aqui? Mas talvez conversa com o contador, conversa com o RH, porque nem sempre tem contador, às vezes é o RH que faz às vezes o contador faz às vezes do RH, e é uma bagunça! E o contador fazendo às vezes do advogado também, não é? Quem nunca veio? Mas enfim, a gente tem que parar com isso, cada um no seu quadrado. Bom, pessoal, esses foram alguns exemplos aí que eu dei para vocês a respeito da advocacia extrajudicial. Eu separei ainda algumas alterações ou algumas previsões que nós temos no nosso Código de Processo Civil e no nosso Código Civil. O Código de Processo Civil, ou como alguns ainda chamam de novo, e alô, novo ele não é mais, né? Vamos combinar, estamos em 2019, então novo ele não é mais. O Código de Processo Civil trouxe a possibilidade do uso capião extrajudicial ou uso capião administrativo. Então hoje você não mais tem que demandar a máquina judiciária para você ter a sua uso capião reconhecida. Né? Você pode ali, dentre as possibilidades, você pode demandar ali de forma extrajudicial ou administrativa. Outra hipótese, desculpem, outra hipótese é em relação aos contratos em que o Código Civil traz, na verdade já traz
a prestação da advocacia extrajudicial, em que esses contratos eles não vão passar pela seara judicial, salvo se lá no futuro ele for questionado judicialmente. Mas contrato de distribuição, contrato de seguro, contrato de penhor, todos esses contratos o advogado vai auxiliar na lavratura e ele não vai ser judicializado. Salvo, como eu falei, né, se uma das partes achar que ali precisa judicializar. E aí eu faço até uma ressalva. Todas as vezes, não tem, assim, são todas as vezes em que o cliente me procura, ou que eu procuro o cliente, né? Em que a gente fecha ali a prestação de serviço, a minha primeira medida a ser tomada é a tentativa conciliatória ou a tentativa extrajudicial de resolução do conflito. Por quê, pessoal? Se a gente parar para pensar hoje, a média de um processo hoje no contencioso, ou seja, a média de um processo hoje judicial, são de 6 anos. Pega a sua faculdade, foram 5 longos anos. E pega uma parte da sua especialização, são 6 anos. Se você for materializar isso financeiramente, com certeza, mas agora aqui eu tenho certeza do que eu tô falando, não vai valer a pena de forma essa prestação de serviço quanto aos honorários. Por que não vai valer a pena? Poxa, Natália, por que você está dizendo isso com tanta certeza? Porque geralmente nós advogados, a maioria de nós advogados, não cobramos por hora. Talvez os criminalistas cobrem por ato, a bem da verdade, mas geralmente nós cobramos o pacote fechado. Ah, é uma ação de uso capião? Beleza, vou cobrar aí, sei lá, 20 mil. Só que a gente esquece de que essa ação de uso capião pode durar 20 anos. E o que era 20 mil para talvez ser gasto aí em um ano, que poderia ser considerado uma coisa boa, ou vamos fazer 10 meses para fazer a conta redonda, porque assim, gente, eu costumo dizer que eu sei quanto que meu cartão de crédito deu e quanto que eu emagreci. Ultimamente, nada. Mas enfim, se você parar para pensar, 20 mil em 10 meses, 2 mil por mês, a depender de quanto for o seu custo aí, mensal, de repente, é uma boa grana. Mas 20 mil em 20 anos, no final das contas, esses honorários iniciais que pareciam ser maravilhosos, já não pagam seu trabalho até o final do processo. Então, vai uma outra dica aí, apesar de não ser aqui o nosso cerne da nossa palestra, o nosso cerne do nosso bate-papo aqui, um monólogo, porque eu não consigo ouvir o que vocês estão dizendo, mas eu tô à disposição aí nas redes sociais pra gente conversar depois. Cuidado na hora de cobrar. Se você for independente da solução que você for ofertar, né? Independente daí da prestação de serviços que você for ofertar, mas principalmente a judicial, cuidado na hora de valorizar o seu trabalho. Cuidado na hora de dizer quanto custa aquele serviço. Por quê? Porque a gente precisa entender que o tempo tem que ser calculado ali. O tempo, a criticidade da demanda, a criticidade do cliente, se vai te ligar sábado, domingo de madrugada, né? Pra falar, olha... Então isso, cuidado. E aí, levando em consideração que um processo leva em média 6 anos, se você for partir para um divórcio contencioso, né? Um divórcio litigioso, 6 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, isso depende muito da criticidade da demanda, é verdade. Mas um divórcio consensual no cartório, 2 meses, 1 mês, 1 dia, a depender de como tiver a documentação. Opa, o que eu prefiro? Óbvio que o extrajudicial. Então, a gente precisa pensar e na hora de valorar o nosso serviço, na hora de também entregar para o cliente aquele investimento que ele vai fazer, explicar isso. Olha, eu poderia te propor uma demanda aqui que talvez você ficasse 20 anos na justiça. E talvez a gente tivesse que ir a diversas audiências e talvez você tivesse que fazer perícia, mas aqui eu tenho uma solução mais adequada ao seu tempo, ao seu custo, à sua intenção, à sua urgência. Qual a urgência que o cliente tem? Qual a urgência que o cliente tem de se divorciar, por exemplo? Qual a urgência que o cliente tem do inventário, por exemplo?
Tudo isso a gente precisa levar em consideração. E aí eu separei outros temas também. É tratado também no Código Civil, no Código de Processo Civil, o inventário extrajudicial, né? A possibilidade do inventário, eu já comentei um pouco com vocês. É tratado também no Código Civil a questão dos condomínios, e aí o advogado tem atuação muito presente, deveria até ser mais, nas assembleias condominiais, nas lavraturas dos regimentos dos condomínios, porque hoje nós temos... É aquela coisa, né, gente? Gente com gente briga. Não deveria, mas briga. Se a gente tem um regramento e se todo mundo aprova esse regramento, fica muito mais fácil. Fica muito mais leve você brigar com seu vizinho que deixou o som alto até meia-noite. Fica muito mais fácil você falar com o síndico para aplicar uma multa na sua vizinha que não está guardando o carrinho de compra. Mas se você não tem um regimento, como é que você faz? Se você não tem... Não necessariamente o regimento, né? Vão ter situações de regimento, normativos e tal. Regramento em geral. Como é que você faz? E o advogado, nessa hora, ele precisa estar ali, ó, sagaz, falando, opa, procura agora o seu síndico, já manda uma mensagem. Ô, seu João, eu às vezes só mando mensagem pra você pra reclamar, né? Mas hoje eu vim te oferecer. Já conversa com ele. Quem sabe já não é uma prestação de serviço? Quem sabe já não é uma forma de você já ali tá captando, conquistando um novo cliente. Do condomínio surgem os condôminos, não é mesmo? E aí, pessoal, a ideia que eu tinha de trazer para vocês tem outras formas de advocacia extrajudicial. Hoje a administração pública, por exemplo, tem tratado os atos públicos, os processos administrativos, ambientais, de uma forma a trazer a mediação extrajudicial para dentro da realidade da máquina pública. Eu, inclusive, defendi na minha especialização em direito ambiental que fosse possível e passível a mediação extrajudicial, porque hoje nós temos uma fiscalização muito aquém do que deveria ser, e quando ela acontece, ela é de uma forma tão ostensiva que o empreendedor fica sem poder, muitas vezes, resolver aquilo da forma que ele queria. O que a natureza, às vezes, muitas vezes e muito rapidamente precisa? Da compensação, da reparação do dano que foi feito. Lógico, ela não precisa do dano, óbvio, em primeiro ponto. Mas se ele não pode ser evitado, e se ele ocorreu, às vezes até poderia ter sido evitado, é óbvio, mas se ele ocorreu, às vezes, muitas vezes a gente precisa buscar uma compensação para isso. E o que eu defendi foi que as mediações extrajudiciais talvez seriam um caminho mais aberto de conversa com a comunidade, de conversa com o poder público e de conversa com o empreendedor, do que efetivamente a imposição de sanção pecuniária, de sanção criminal, multas, etc., processos judiciais de anos e anos e anos, que a gente não vê no modo, na parte prática, o efeito que a gente quer. Há quem diga ali, né? Minas Gerais, nossa querida Mariana, nossas barreiras aí, o que acontece, não é mesmo? Talvez se a comunidade estivesse participando mais ativamente, os órgãos pudessem ali mais ativamente trazer o empreendedor para buscar outras soluções em conjunto, a gente tivesse efeitos minorados aí, as consequências minoradas. Bom, falei muito e espero que vocês tenham aí ficado com a pulga atrás da orelha. A ideia do meu bate-papo é trazer para vocês que a nossa evolução, a nossa sociedade está em constante evolução. Ontem, nós ainda manuscrevíamos as nossas petições. A gente usava datilografia. Até então, o computador. Usamos muito ainda o computador, muito. Mas já temos o smartphone. O smartphone já serve para nós como um mini computador. Eu espero, inclusive, que os processos judiciais eletrônicos consigam ser integrados ao computador para que eu possa protocolar todas as minhas petições via smartphone. Quem sabe um dia, né? Fica aí a minha dica. E isso só faz com que a nossa sociedade evolua cada vez mais. É lógico que a gente passa também por uma fase em que as relações interpessoais estão acontecendo sempre por uma tela. Ou, na maioria das vezes, por uma tela.
Mas isso nós precisamos utilizar para auxiliar a nossa prestação de serviço. Se é por uma tela que o cliente se sente melhor, então vamos fazer a prestação de serviço por uma tela. Por que eu tenho que ir talvez até o cliente se ele se sente melhor conversando através de Skype, através de Hangout, através de Zoom? Enfim, se você não ouviu falar em nenhum desses aplicativos, procura agora, tá bom? O Skype, inclusive, é bem antigo. Bom, e vamos ao nosso presente? Vamos ao nosso presente. Estão abertas as inscrições para o curso online de audiência trabalhista na prática. Este curso de audiência trabalhista na prática vai contar, com um juiz, o juiz de trabalho que vai falar tudo para vocês sobre audiência trabalhista na prática, e 2 advogados super experientes. O curso de Direito Favorável está preparando esse curso especialmente para você, advogado e advogada, estudante de direito, estagiário, estagiária ou operador em geral, que queira se especializar, tirar todas as suas dúvidas ali da advocacia trabalhista, mas principalmente da audiência trabalhista na prática. Eu vou ser muito sincera pra vocês, eu ainda tenho um friozinho na barriga quando eu preciso fazer audiência trabalhista. É muito raro, mas eu fico com um friozinho na barriga. Então, pessoal, não perca tempo. Estão abertas as inscrições para o curso online de audiência trabalhista na prática. E você, que ficou até aqui o final, vai receber 25% de desconto se fizer a compra usando o código N de navio, Suncal. Suncal, que é o meu nome, Natália Assunção, que é Suncal. Então, pessoal, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que vocês curtam bastante esse congresso online. Tem vários nomes, vários temas, muitos advogados bacanas, muitos temas bacanas. Nos vemos por aí.